Olá, eu sou a Dira Alves, do canal Sintonia Quântica, do YouTube e da fanpage Sintonia Quântica, e nós estamos realizando um curso online gratuito sobre meditação, com o tema Meditação Ampliando a Consciência com Hatha Yoga. Neste curso, nós já falamos sobre vários temas, que foi o que é meditação, o que é relaxamento, quais são as técnicas utilizadas no relaxamento. No vídeo passado, nós fizemos a prática do relaxamento utilizando as partes do corpo. Enfim, para que você possa compreender melhor esse curso, já que se você já estiver vendo esse vídeo pela primeira vez, você poderá retornar no meu canal e começar passo a passo. Assim você vai poder entender melhor a sequência deste curso, que é, na verdade, um mini curso, é uma base, é uma mais prática do que teoria, para poder ajudar você a entrar em contato consigo mesmo através dessas técnicas, que mesmo sendo um curso pequeno, ele vai oferecendo, né, ele vai se estendendo na medida que nós vamos elaborando o curso, de forma simples, porém com muitas práticas, e o intuito é ajudar você a entrar em contato com as suas essências, com a sua essência divina, enfim. Caso você tenha alguma dúvida, você pode me enviar um e-mail para sintoniaquântica@gmail.com, visitar a página no Facebook Sintonia Quântica e acessar o meu canal no YouTube Sintonia Quântica também, todos com o mesmo nome, ok? Então, no vídeo de hoje, nessa aula, de hoje, nós vamos estar aprendendo um pouquinho sobre Ashtanga Yoga ou Ashtanga Yoga. Essa palavra Ashtanga, ela compõe-se de dois termos sânscritos, que é Ashta e Anga, que significam 8 e etapa. Nós vimos anteriormente que a palavra Yoga significa a união com o todo, a união com o divino, a união com as coisas à sua volta e a união consigo mesmo, a união com o seu ser interior. Então, Ashtanga Yoga significa as 8 etapas para se alcançar a união com o espírito. E é interessante nós falarmos um pouquinho sobre o que é Ashtanga Yoga, dessa forma você vai compreendendo mais um pouco da filosofia do yoga. O Ashtanga, ele serve para vários tipos de yoga, vários sistemas, não é só o Hatha Yoga, ok? Essas 8 etapas, elas constituem-se nas teorias ou nas técnicas, propriamente, para se chegar à união com o ser interior profundo. E serve para que você consiga compreender melhor, passo a passo, cada etapa de uma meditação, ajudando assim no seu processo de evolução dentro da meditação e como ser individual, como ser único, aqui nessa vida que você está tendo a oportunidade de aprender sobre a meditação. Então, nós não poderíamos deixar de colocar algumas coisas a respeito do Ashtanga Yoga nesse curso também. Patanjali, ele enumerou essas 8 etapas ou 8 estágios do yoga da seguinte forma. Então, lá no Yoga Sutras tem toda a sequência, obviamente nós não vamos estar aqui falando exatamente sobre, porque é um tema vasto, delonga bastante, e deveria, então, você fazer um curso, de preferência presencial, com um instrutor de yoga, assim você pode concluir etapa por etapa com maior eficiência. Mas é só uma base para você compreender melhor o que está acontecendo e caso surta aí em você um interesse de aprofundar no assunto, você pode me enviar um e-mail lá para o sintoniaquântica@gmail.com. Eu terei o prazer de poder auxiliar nesse sentido também. Então, o Ashtanga Yoga ele está composto da seguinte forma. O primeiro Anga é o Yama, que são os mandamentos morais universais. O segundo Anga é o Niyama, que é a autopurificação pela disciplina. O terceiro Anga é o Asana, que são as posturas do yoga. O quarto Anga é o Pranayama, que é o controle da energia vital. O quinto Anga é o Pratyahara, que é a remoção e a emancipação da mente do domínio dos sentidos e dos objetivos exteriores. O sexto Anga é o Dharana, que é a concentração, e o sétimo que é o Dhyana, que é a meditação,
O oitavo, então, e o último é o Samadhi, que é a supraconsciência, é a unidade com o Espírito Universal. Esses angas, eles representam aquilo que o yoga possui de mais experimental e teórico e técnico. O Samadhi, que é o oitavo anga, é a meta mais elevada. É alcançar este anga, o oitavo anga, é que é o foco, é que é a nossa busca, né? Por isso que nós buscamos alcançar o Samadhi. As 8 etapas do 1 ao 7 é o caminho que você vai percorrer até chegar até o Samadhi. Portanto, Dhyana e o Dharana representam a essência das técnicas da meditação e o controle da mente. O Pratyahara e o Pranayama e asanas se referem às técnicas do controle do corpo. O Niyama e o Yama são a base moral do yoga e que assemelham-se muito aos conceitos, aos preceitos de muitas escolas de filosofias, além do yoga. Neste vídeo, nós trataremos exatamente dos yamas e niyamas, que são os primeiros. E os demais estágios, né, os demais angas, serão abordados nos próximos vídeos. Assim você pode praticá-lo, né, ou praticá-los, no caso seria os dois hoje, durante a sua semana e ver qual o resultado disso vai surtir na sua vida, ok? Então, o primeiro, que é o yama, os yamas, que é o que nós vamos ver agora. A palavra yama significa controle, domínio. Ele representa os refreamentos necessários para que possamos alcançar os estágios mais elevados da disciplina yógica. Então, o que significa isso? Sendo o yoga algo amoral, né, as normas de comportamento ou os yamas estão destinados apenas a auxiliar o controle da mente e da iluminação. Então, os yamas são em número 5, eles se subdividem, né, esses temas, esses angas, e o yama está dividido em algumas partes, como, por exemplo, o primeiro deles é o ahimsa, que é a não violência. O ahimsa significa não violência, não reação. Ele possui um sentido mais amplo disso tudo, que é o amor, né? Esse amor, ele estende-se a toda a criação. Segundo esse yama, destruir uma coisa ou ser, né, uma pessoa, é insultar o Criador. A violência é o fruto do medo, da fraqueza, da ignorância e da inquietação. Então, quando nós praticamos o ahimsa, é preciso superar esse medo. Isso é possível mudando as nossas atitudes interiores perante a vida, reorganizando a nossa mente, ressignificando a nossa vida, os acontecimentos à nossa volta. O fortalecimento da fé e a superação da ignorância também fazem parte da não violência contra você mesmo. Então, quando nós superamos essa ignorância do saber, do conhecer, nós diminuímos a intensidade dessa violência causada contra nós. Porque a violência, as pessoas acham que ser violento é atacar o outro, é fazer a maldade. Mas não. Quando nós vamos estudar as etapas ou os angas, do yoga, nós vemos o quanto nós podemos estar nos violentando, simplesmente por, muitas vezes, acreditarmos, termos crenças que nos diminuem, acreditarmos em coisas que não fazem muito sentido, porque nos ensinou lá atrás, porque o pai, porque a mãe, porque o tio, porque o avô ensinou, e hoje nós vamos nos violentando mentalmente, emocionalmente nesse sentido, por não termos a coragem de fazer a mudança, de não superarmos esses ensinamentos que às vezes não está fazendo mais sentido na sua vida hoje. O ahimsa, ele prega sobretudo o perdão. Isso significa receber com agrado vejam bem, todas as manifestações desagradáveis dos nossos semelhantes e as nossas também. Então, esse esforço por perdoar vai levar ao aperfeiçoamento do espírito. E mais para frente nós vamos ver também a respeito dessa questão do perdão que nós devemos
aprender e apreender muito bem. Nós devemos nos opor ao mal e não às pessoas. Veja que interessante. O que nós vemos hoje em dia, e não só hoje em dia, obviamente, desde que o mundo é mundo, desde que a existência, as pessoas, a grande maioria, se opõe à pessoa. Ela não separa o mal da pessoa, ela não separa as atitudes da pessoa. E quando nós vamos praticar o ahimsa, nós conseguimos separar aquilo que a pessoa pratica, as ações, as atitudes da pessoa, da própria pessoa, do ser individual, do ser que ele é, a essência, quem ele é realmente no seu íntimo. E não juntamos as mesmas coisas, não colocamos tudo na mesma panela, vamos dizer assim, e fazemos uma mistura disso tudo. Há que separar atitudes, reações, pensamentos, emoções do ser individual que você é. Sobretudo, o amor, ele deve acompanhar essa oposição ao mal, porque essa oposição sem amor, ela vai gerar violência. É muito disso que nós vemos quando alguém vai reclamar alguma coisa, quando ele vai questionar alguma coisa, quando ele vai buscar melhorar a si mesmo, através de várias manifestações, como a gente tem visto por aí, ao invés de utilizar o amor nessa manifestação, ele se utiliza da violência. E aí não vai dar resultado, obviamente. Então, mesmo acontece com você. Se você está disposto a criar uma revolução dentro de si mesmo, não vai ser pela violência, não vai ser se desagradando aqueles que estão à sua volta, mas sim somente pelo amor. É pelo amor que você vai fazer essa transformação. É pelo amor que você vai buscar as mudanças. E se você se deparar com situações difíceis, com situações que vão te deixar magoado, com raiva, irado e etc., não se esqueça que é através do amor que você vai curar todos esses sentimentos, essas emoções, esses pensamentos. Se não for assim, você não estará praticando o ahimsa. A prática do ahimsa nos libera do medo e da ira. A libertação do medo só é possível para quem leva uma vida pura. Isso significa o quê? Que se você não limpar os seus pensamentos, se você continuar nutrindo os seus pensamentos, seja ele qual for, que você encare como sendo negativo, você também não estará praticando a ahimsa. Mas se, por outro lado, qualquer pensamento que venha à sua mente, que você já perceba que não está congruente com aquilo que você deseja, não está de acordo com as suas metas, seus objetivos, imediatamente você deve libertar-se desses pensamentos. Porque cada pensamento desse vai levar a um medo. E o medo, a gente sabe que vai levando a outros tipos de emoções, de pensamentos, sentimentos, de ações e reações, tanto dentro do nosso organismo, como fisiologicamente, como na nossa mente, no nosso campo emocional, na nossa própria vida diária, e isso vai influenciar em tudo que está à nossa volta. Um grande exemplo disso na história do ahimsa foi o Gandhi. Então este sábio, ele libertou a Índia através do amor, da prática desse preceito tão sublime. Certa vez ele disse que o autossacrifício de um único homem é milhões de vezes mais poderoso do que o sacrifício de 1 milhão de homens que morrem matando outros. Obviamente, hoje, nós não vamos fazer o sacrifício que Gandhi fez, mas o que este exemplo nos indica, nos mostra? Que você deve fazer o sacrifício, o autossacrifício, de permanecer no aqui e agora, de permanecer na sua luz. Sim, um autossacrifício, porque muitas pessoas já me disseram que é muito difícil. É muito difícil permanecer no aqui e agora. É muito difícil se libertar desses pensamentos negativos. É muito difícil perdoar. É muito difícil amar o próximo com todos os defeitos que o próximo tem. Então, isso passa a ser um sacrifício da nossa parte, entre aspas, até que você passe a encarar tudo e a todos como a centelha divina, como algo único que faz parte de você. Por sua vez, você faz parte do todo. Sacrifique-se
no sentido de praticar o ahimsa, de praticar o bem sempre. Não importa se isso vai doer em você. A pessoa te magoou, te chateou, sacrifique-se. Faça esse sacrifício. Não vá retrucar, não vá desejar o mal a ela. Dentro desse seu, entre aspas, novamente, sacrifício pessoal, de perdoar, de não relevar, de não levar isso adiante, mas de esquecer, sente. Vá lá no cantinho, fique sentada, respire profundo e deixe que a sua mente dissipe isso que aconteceu com você. Com certeza isso vai ser, para você no início, um sacrifício, mas algumas horas depois você vai ver que isso é um benefício para si, para quem está à sua volta, para aquela pessoa que te magoou, para o planeta inteiro. O ahimsa, ele possui um alto grau de veracidade e ele tem relação estreita com o segundo yama que nós veremos agora a seguir. Esse segundo é o satya, que é a veracidade. Satya, ou a verdade, é a mais elevada regra da conduta. A verdade purifica quem a busca e a pratica. Uma pessoa que mente, ela jamais crescerá espiritualmente. Eu costumo dizer, na minha forma de ver as coisas, de pensar, que quem mente pode roubar, né? Quem rouba pode matar também. Então, a prática da verdade está inserida no satya. Quando nós praticamos a verdade, seja a sua verdade absoluta interior e a verdade com o nosso próximo, nós estamos entrando em conexão com o divino, com o Pai, porque a verdade brota do Pai. É um atributo da divindade, do Criador. Então nós precisamos cultivar essa verdade em todos os níveis e aspectos, em palavras, em pensamentos, em obras, em ações. Segundo o yoga, há 4 pecados da língua, né? Quando falamos aqui de pecados, estamos falando de ações, né? de reações, que é o abuso e a obscenidade, afirmar falsidade, caluniar ou fazer intrigas, ridicularizar o que é sagrado para os outros. Então, se nós queremos nos libertar do mal através da meditação, através do yoga, nós precisamos e devemos aprender a controlar a nossa língua. Existe um texto na Bíblia Sagrada, para quem lê a Bíblia, que lá fala que a língua é um membro pequeno, mas ele pode incendiar uma floresta inteira. Ela é um membro pequeno, mas ela pode causar grandes fanfarrices. E isso casa bem com o que está escrito na lei do yoga, nos preceitos e na filosofia yógica. Outro texto bíblico também diz que é muito perigoso as coisas que saem da boca, não as coisas que entram pela boca, mas as que saem. Porque as que saem têm um nível de domínio que foi vindo do coração ou da sua mente. Para você verbalizar e falar, você tem que ter sentido, pensado, visualizado, teve uma emoção para você falar. Então, nós precisamos prestar muita atenção e dosar muito bem aquilo que nós falamos. Sobretudo, falamos do outro, da crença do outro, daquilo que o outro faz, daquilo que o outro não é, daquilo que o outro quer. E focarmos mais naquilo que nós queremos para nós. Então, se cultivarmos essa verdade, porque essa verdade, né, o cultivo dessa verdade possui um alto magnetismo. Olha que interessante. Quando você pratica essas verdades, a sua verdade interior, quando você vai de frente à verdade das leis universal, você se torna uma pessoa mais magnética. Você inspira respeito, admiração entre as outras pessoas sobre você. Não importa se é outras pessoas lá de fora. Eu sempre digo que as pessoas mais importantes que têm que admirar você são os membros da sua família. Se os membros da sua família, da sua casa, da sua família, do seu pai, sua mãe, seus irmãos, tios, os parentes mais próximos não têm uma admiração por você, por aquilo que você é, então provavelmente lá fora vai ser mais difícil as pessoas te admirarem também, porque você vai estar mostrando algo que não é você, uma pessoa que não é você. Então você vai estar inserido na mentira, na falsidade.
Mas cada um deve ter o seu próprio pensamento a respeito disso. Eu não estou aqui querendo moralizar ou doutrinar ou disciplinar ninguém. Estou apenas falando a respeito do que compõe o Ashtanga Yoga, né? Essas 8 etapas para praticarmos o yoga. Porque o yoga, como sendo a união com o todo, com todas as coisas, a união do espírito, tem que ter uma união verdadeira. Não é uma união frágil, só pela pontinha do dedo. Não é uma união que está em perigo o tempo todo, uma união que está vulnerável a qualquer vento, a qualquer tempestade. É uma união sólida, é uma união perfeita, é uma união duradoura. E quanto mais você aprender sobre isso, melhor você vai pensar sobre isso, melhor você vai praticar isso. O terceiro é o asteya, ou asteya, que é a abstenção do roubo. Asteya significa não roubar. Ela engloba 2 sentidos, que é abster-se de tomar os bens ou objetos que pertencem às outras pessoas, enfim, toda essa história do roubo, e não usar o que pertence às outras pessoas sem permissão. Agora eu te pergunto uma coisa: quanto tempo as pessoas roubam das outras pessoas? Quanta energia os outros roubam das outras pessoas? Isso também é uma forma de roubar. Isso também é uma forma das pessoas tirarem de você aquilo que não lhes pertence. Ou nós mesmos estamos retirando das pessoas aquilo que não nos pertence. Quando você deseja que alguém te ame, quando você deseja se casar com alguém que não quer se casar com você, quando você deseja namorar com alguém que gosta de outra pessoa. Então, o tempo todo, se nós não observarmos, nós estamos roubando algo de alguém. É o tempo, é a energia, é o horário de trabalho. É muita coisa para ser avaliada. Por isso que é difícil estarmos praticando o ahimsa o tempo todo. Mas vale a pena o esforço, vale a pena o aprendizado. Certo dia eu estava conversando com uma das alunas e ela falava para mim: nossa, é tanta coisa que eu preciso aprender, é tanta coisa que tem que ser praticado, que eu acho que eu estou apenas começando e eu vou deixar para a próxima. Lá na próxima eu dou continuidade. Então eu dei uma risadinha e disse: não, eu preciso praticar tudo o que eu puder agora, porque eu não sei se eu vou ter a próxima. Então nessa eu quero fazer a escolinha básica, eu quero fazer o meu mestrado, eu quero fazer o meu doutorado, eu quero, quando eu me formar, né? Porque quando alguém pergunta: você é formado no quê? No momento nós estamos em processo de formação. Nós só vamos nos formar no dia que nós dessomarmos, né? No dia que nós sairmos dessa dimensão, ou quando você morrer, ou quando você falecer, da forma que você entenda isso, aí sim você se formou nessa vida. Você se formou em tudo aquilo que você veio aprender e praticar. Então eu ainda estou nesse processo de formação, eu não vou esperar para saber se eu vou ter uma segunda oportunidade de dar continuidade no meu aprendizado de hoje. Então eu tenho que me esforçar ao máximo. Então a lei da preguiça não serve quando você se interessa em aprender algo tão profundo e tão simples de se praticar como o yoga. Na cabeça de muitos se torna muito difícil por causa disso. Porque você tem que ser um ser integral. Você tem que estar o tempo todo integrado consigo mesmo e com a divindade maior, o Criador. Asteya também nos ensina a diferença que há entre desejo e necessidade. Existem muitas coisas que nós usufruímos apenas pelo desejo, porque nós acreditamos que é algo que necessitamos. Principalmente nessa vida moderna nossa hoje, que está baseada na cultura do acumular as coisas. Eu tenho que ter, eu tenho que comprar, o meu tem que ser o último lançamento. Então, muitas vezes nós estamos apenas acumulando mais coisas na nossa vida. Nós estamos acumulando mais responsabilidades que, na verdade, desviando o foco daquilo que é primordial, daquilo que é realmente necessário na nossa vida. Não por necessidade, mas talvez por vaidade e por simplesmente gastar, comprar, consumir, ter aquilo que o outro tem também. Então, nós devemos tomar muito cuidado nesse sentido. E nós devemos acumular
entendimento, compreensão, amor, conhecimento, são coisas que nós devemos acumular. São esses tesouros que nós devemos entesourar no nosso céu, na nossa mente. É o conhecimento. Porque onde você for, você vai levar consigo. Agora, as coisas materiais, não. Nem todo lugar você pode entrar com aquilo que você tem materialmente. É bom, é óbvio que é ótimo, todo mundo quer ter tudo do bom e do melhor. É para isso que nós trabalhamos. Mas jamais devemos nos esquecer que o que é maior realmente, o grande tesouro, deve estar na nossa mente e no nosso coração, e não naquilo que o nosso dinheiro pode comprar. Então, tudo aquilo que nós aprendemos dentro da filosofia iógica, se bem aplicado, funciona grandemente. Assim, é um mar de conhecimento infinito. Além do que a prática nesse sentido promove a nossa abundância, promove a nossa prosperidade, promove a nossa felicidade, promove a nossa evolução nessa etapa evolutiva que nós estamos vivendo, abre os horizontes da nossa mente. Enfim, são inúmeras coisas que acontecem quando nós realmente damos valor a esses aprendizados milenares, e hoje também já se fazendo várias mudanças, né, se adequando à nossa modernidade, mas sem perder o valor real, o sentido real do que é yoga, obviamente, né? Então, essas foram algumas das etapas que nós falamos aqui a respeito, né, da primeira parte do Yama, das que fazem parte dos 8 angas do Ashtanga Yoga, que serve para qualquer prática de yoga, tá certo? Então, hoje eu quero deixar aqui o relaxamento no meu próximo vídeo, que é o relaxamento com as cores. E aí nós vamos começar utilizando a cor azul. Então, eu vou finalizar esse vídeo e no próximo, já na sequência, que eu estou colocando um de 2, um de 3, que é o mesmo tema. Então, no próximo vídeo, nós vamos fazer o relaxamento utilizando a luz azul. Até o próximo vídeo. Namastê.